Minha esposa trabalhava até tarde, mas a empresa disse que ela pedia demissão há 6 meses. Essa história ainda me deixa com o coração acelerado quando lembro. É o tipo de descoberta que muda sua vida em segundos e te faz perceber que você não conhecia a pessoa com quem dividia a cama há anos. Me chamo Carlos, tenho 39 anos, trabalho como gerente de vendas numa empresa de autopeças, e o que descobri sobre minha esposa há 4 meses me fez questionar tudo o que achava que sabia sobre minha própria vida. Era casado com a Patrícia há 11 anos. Nos conhecemos numa festa de amigos em comum quando ela tinha 26 e eu 28. Namoramos 2 anos antes de casar, e sempre tivemos o que eu considerava um casamento estável e bem estruturado. Temos 2 filhos, a Isabela de 9 anos e o Miguel de 6. Patrícia trabalhava como assistente administrativa numa empresa de contabilidade há 8 anos. Nossa rotina familiar era bem organizada e previsível. Eu saía para trabalhar às 7h30, ela às 8h15 depois de deixar as crianças na escola. Eu voltava às 18h30, ela sempre chegava entre 19h e 19h30. Jantávamos juntos, ajudávamos as crianças com lição, assistíamos TV e íamos dormir. Fins de semana eram dedicados à família, parques, shopping, visitas aos avós. A empresa onde Patrícia trabalhava, Contábil Santos e Associados, ficava a cerca de 25 minutos da nossa casa. Era uma empresa familiar de médio porte, uns 30 funcionários, onde ela começou como recepcionista e foi promovida a assistente administrativa depois de 3 anos. O salário dela era modesto, mas contribuía significativamente para nosso orçamento familiar. Tudo começou a mudar há uns 10 meses quando Patrícia começou a trabalhar até mais tarde com frequência crescente. No início eram situações pontuais, chamamento mensal complicado, auditoria que deu trabalho, cliente difícil que atrasou documentação. Chegava às 21h, 21h30, às vezes até 22h. Inicialmente eu achei normal e até admirável. Patrícia sempre foi dedicada ao trabalho, e período de final de ano realmente costuma ser mais corrido para empresas de contabilidade. Quando ela chegava cansada e estressada, eu fazia questão de já ter dado jantar às crianças e ajudado com lição para ela poder descansar. Mas essas horas extras começaram a se tornar rotina ao invés de exceção. 3-4 vezes por semana Patrícia avisava durante o dia que ia ficar até tarde por algum motivo profissional, sempre relacionado a prazos apertados, clientes exigentes, ou o sistema que deu problema. Carlos, hoje vai ser puxado de novo. O sistema de folha de pagamento travou e vamos ter que refazer tudo manualmente, ela dizia por mensagem no WhatsApp durante a tarde. Amor, cliente trouxe documentação toda errada, ou ter que ficar organizando senão não entregamos na receita até amanhã. As justificativas sempre soavam plausíveis e profissionais. Eu conhecia bem a rotina de empresas contábeis, realmente são ambientes com prazos rígidos e clientes estressados. Nunca questionei diretamente. Também comecei a notar que ela voltava dessas horas extras e com humor melhor do que esperado. Quando alguém trabalha 12, 13 horas seguidas em ambiente estressante, o normal seria chegar exausta e irritada. Mas Patrícia frequentemente chegava até animada, contando sobre como conseguiu resolver problemas complexos e se sentindo realizada profissionalmente. Outra coisa estranha era que ela nunca recebia ligações ou mensagens do trabalho nos fins de semana ou feriados. Para alguém que estava assumindo tantas responsabilidades extras, esperava-se que os chefes ou clientes a procurassem ocasionalmente em emergências. Mas seu telefone ficava completamente silencioso em relação ao trabalho. As roupas dela também começaram a mudar sutilmente. Passou a se arrumar mais para ir trabalhar, roupas um pouco mais elegantes, maquiagem mais caprichada. Quando comentei positivamente, ela disse que estava investindo na imagem profissional já que tinha mais contato com clientes importantes. Patrícia também desenvolveu interesse súbito por assuntos que nunca havia demonstrado curiosidade: mercado financeiro, investimentos, planejamento tributário para empresas. Às vezes chegava em casa comentando sobre estratégias fiscais interessantes e que tinha aprendido no trabalho. Sabia que empresas podem economizar muito dinheiro com planejamento tributário adequado, ela dizia durante o jantar. Estou aprendendo muito sobre isso no escritório. Era conhecimento legítimo, mas parecia estranho para alguém que trabalhava principalmente com parte administrativa básica, protocolo de documentos, agendamento de reuniões, organização de arquivos. A situação começou a me incomodar de forma mais concreta há 3 meses, quando as horas extras se tornaram praticamente diárias. Segunda, terça, quinta, sempre alguma justificativa para chegar tarde. Apenas quartas e sextas ela chegava no horário normal. Por que você não pede ajuda para os colegas? Sugeri numa dessas ocasiões. Ou conversa com seu chefe sobre contratar mais gente. Carlos, você não entende como empresa pequena funciona. Todo mundo já tem responsabilidades demais. E eu não posso reclamar justo quando estou mostrando que posso assumir mais responsabilidades. Fazia sentido, mas algo no fundo da minha mente continuava incomodando.
O primeiro sinal realmente suspeito aconteceu numa sexta à noite. Patrícia tinha avisado que ia trabalhar até tarde, mas às 20h30 eu precisei sair urgentemente para levar Isabela no pronto-socorro. Ela estava com febre alta e vomitando. Tentei ligar para Patrícia para avisar onde estávamos. O telefone dela chamou várias vezes, mas ninguém atendeu. Mandei mensagens no WhatsApp explicando a emergência, mas ela só visualizou e respondeu 2 horas depois: nossa, amor, estava em reunião super importante e não podia atender. Como está a Isabela? Achei estranho ela não poder atender nem mesmo numa emergência médica da filha. Reunião de trabalho às 20h30 de sexta-feira seria mais importante que família. Na semana seguinte, resolvi fazer um teste discreto. Liguei para a empresa durante o expediente normal pedindo para falar com Patrícia. A Patrícia? Ela não está hoje não, senhor. Posso ajudar com alguma coisa? Fiquei confuso. Era terça-feira, 14h30. Patrícia havia saído de casa normalmente para trabalhar. Desculpa, deve ter me confundido. É Patrícia Santos, assistente administrativa. Ah, sim, conheço ela, mas hoje ela faltou. Quer deixar recado? Desliguei sem deixar recado, completamente desconcertado. Se Patrícia não estava na empresa, onde diabos ela estava passando o dia? Naquela noite, quando ela chegou às 21h15 com desculpa sobre esse sistema que deu problema o dia todo, resolvi testar. Como foi seu dia? Puxado demais. Sistema travou de manhã e ficamos o dia inteiro tentando resolver. Ela estava mentindo diretamente na minha cara com naturalidade impressionante. Durante os dias seguintes, comecei a prestar atenção em detalhes que antes passavam despercebidos. As roupas dela quando chegava em casa não pareciam de quem passou 12 horas trabalhando em escritório. Muito limpas, sem amassados, perfume ainda perceptível. Também notei que ela nunca trazia documentos para casa, nunca mencionava nomes específicos de colegas ou clientes, nunca reclamava de situações concretas do trabalho. Suas histórias eram sempre genéricas: cliente difícil, sistema com problema, prazo apertado. Decidi investigar mais diretamente. Na quinta-feira seguinte, saí do meu trabalho no meio da tarde alegando mal-estar e fui até a empresa onde supostamente Patrícia trabalhava. Estacionei discretamente em frente ao prédio às 17h30, horário que ela teoricamente sairia para suas horas extras. Esperei até 18h30 observando todos os funcionários saindo. Patrícia não apareceu. Entrei na recepção e perguntei pela Patrícia Santos. A Patrícia? Ela não trabalha mais aqui não, senhor. Senti o mundo girando. Como assim não trabalha mais? Ela pediu demissão há uns 6 meses. O senhor é parente dela? 6 meses. Patrícia estava me mentindo há 6 meses completos sobre ir trabalhar todos os dias. Sou o marido dela. Vocês têm certeza? A recepcionista ficou constrangida. Tenho sim, senhor. Ela saiu em outubro do ano passado. Disse que ia mudar de área. Saí da empresa em estado de choque total. Minha esposa não trabalhava há 6 meses e eu não sabia. Para onde diabos ela ia todos os dias quando dizia que estava indo trabalhar? Naquela noite, observei Patrícia chegando às 21 horas com sua atuação habitual, cansada, estressada, contando sobre o dia puxado no escritório. Era uma performance elaborada e convincente de alguém que estava mentindo há meio ano. Como foi seu dia? Perguntei, sabendo que tudo que ela dissesse seria mentira. Terrível. O cliente trouxe toda a documentação errada em cima da hora. Tivemos que refazer tudo. Ela mentia com naturalidade assustadora, criando detalhes convincentes, demonstrando cansaço falso, representando perfeitamente o papel da funcionária dedicada. Durante o fim de semana, enquanto Patrícia interagia normalmente com as crianças e comigo, minha mente trabalhava intensamente tentando processar a descoberta. Se ela não estava trabalhando, o que fazia das 8 horas às 19 horas todos os dias? De onde vinha o dinheiro que ela supostamente ganhava na empresa? Segunda-feira de manhã, decidi segui-la discretamente. Saí de casa depois dela, mantendo distância segura, querendo descobrir para onde ela realmente ia quando dizia que ia trabalhar. Para minha surpresa, ela não seguiu a rota habitual para a antiga empresa. Dirigiu para outro bairro completamente, estacionou em frente a um condomínio residencial de classe média alta, e entrou usando o interfone como se fosse esperada. Anotei o endereço e fiquei observando de longe. Às 12h30, ela saiu acompanhada de um homem que aparentava uns 45 anos, bem vestido, dirigindo uma Hilux prata. Almoçaram juntos num restaurante próximo, voltaram para o condomínio às 14 horas. Às 17h30, ela saiu sozinha, foi para um shopping, circulou por algumas lojas por 1 hora, depois voltou para casa seguindo o horário habitual. Era isso. Minha esposa passava o dia na casa de outro homem e usava as supostas horas extras para criar álibi sobre os horários. Nos dias seguintes, confirmei o padrão. Toda manhã ela ia para o mesmo condomínio, ficava lá o dia todo, às vezes saía para almoçar com o mesmo homem, voltava para casa no horário que sempre chegava. Decidi confrontá-la, mas queria evidências mais concretas antes. Contratei um investigador particular que, em uma semana, me entregou o relatório completo, fotos, horários, identificação do homem. O homem se chamava Roberto, 44 anos, empresário divorciado, dono de uma empresa de consultoria financeira. Patrícia estava com ele das 8h30 às 17h30 todos os dias úteis há pelo menos 6 meses. Eles frequentavam restaurantes, hotéis,
até viajaram juntos para cidades próximas em fins de semana que ela disse estar visitando amigas. As fotos não deixavam dúvidas sobre a natureza do relacionamento. Beijos, abraços, mãos dadas, comportamento claramente romântico e íntimo. Também descobri que Roberto estava bancando financeiramente a vida dela. Transferes bancários mensais que explicavam como ela conseguia manter nosso orçamento doméstico mesmo sem salário há 6 meses. Numa quinta-feira à noite, quando Patrícia chegou com desculpa sobre a cliente que deu trabalho o dia todo, decidi confrontá-la. Patrícia, precisamos conversar sobre seu trabalho. O que tem meu trabalho? Você não trabalha há 6 meses. A empresa confirmou que você pediu demissão em outubro. Ela ficou pálida, mas tentou manter a compostura. Carlos, posso explicar. Você passa os dias na casa do Roberto, empresário de 44 anos, divorciado, tem empresa de consultoria financeira. Tenho fotos, relatórios, comprovantes de transferências bancárias. Coloquei na mesa algumas das fotos que o investigador havia tirado. Patrícia desabou completamente. Carlos, não era para ter chegado nesse ponto. Você está vivendo uma vida dupla há 6 meses, me fazendo de idiota, mentindo na cara das crianças, criando uma farsa familiar completa. Entre lágrimas, ela confessou que conheceu Roberto num curso de capacitação profissional há 8 meses. Inicialmente foi apenas amizade, depois consultoria sobre investimentos, depois relacionamento amoroso. Ele me ofereceu trabalho na empresa dele, mas não formalizamos ainda. Por isso não contei, queria esperar ficar oficial. Patrícia, vocês não trabalham juntos. Vocês ficam na casa dele o dia inteiro como casal. Ele te banca financeiramente. Isso não é trabalho, é relacionamento. Eu ia contar quando nossa situação estivesse mais definida. Nossa situação já está definida. Você escolheu ele ao invés de ser honesta comigo. A discussão durou horas. Ela alternava entre justificativas. Nosso casamento estava monótono. Promessas. Posso terminar tudo com ele. E culpabilização. Você nunca prestou atenção em mim. Mas minha decisão já estava tomada. Traição conjugal combinada com mentiras elaboradas por 6 meses era imperdoável. Patrícia, você construiu uma vida paralela completa. Mentiu todos os dias por meio ano. Usou o dinheiro dele para sustentar nossa casa. Isso não é erro, é escolha consciente. O processo de separação foi rápido porque eu tinha evidências irrefutáveis. Consegui guarda compartilhada das crianças com base nas mentiras sistemáticas dela. O relacionamento de Patrícia com Roberto não durou 2 meses após nossa separação. Aparentemente a relação deles funcionava bem enquanto era clandestina, mas quando se tornou oficial perdeu o charme. Hoje, 4 meses depois, em uma vida mais simples, mais honesta, as crianças se adaptaram bem à nova rotina. Isabela e Miguel ficam comigo de quarta a domingo, com Patrícia nos outros dias. O mais difícil foi explicar para as crianças por que papai e mamãe se separaram sem entrar em detalhes sobre mentiras e traição. Disse que a mamãe e papai não conseguiram mais ser felizes morando juntos e que às vezes adultos precisam tomar decisões difíceis. A lição mais importante que aprendi é que algumas pessoas são capazes de mentir todos os dias, por meses, olhando diretamente nos seus olhos, sem demonstrar qualquer culpa ou nervosismo. Patrícia criou uma performance tão convincente que eu nunca suspeitaria se não fosse a ligação casual para a empresa. E principalmente, aprendi que quando alguém muda drasticamente os padrões de comportamento, horários, responsabilidades, aparência, sempre existe uma razão concreta por trás. Mudanças graduais podem ser naturais, mudanças súbitas quase sempre escondem algo. Hoje, quando encontro Patrícia para questões das crianças, fico impressionado com a naturalidade com que ela conseguia representar por 6 meses. Se ela não fosse descoberta, provavelmente continuaria mentindo indefinidamente, mantendo 2 vidas paralelas como se fosse a coisa mais normal do mundo. Cara, você fez certo em contratar investigador. Sem provas ela ia continuar mentindo e te fazendo de palhaço. Gente, ela usava o dinheiro do amante para sustentar a casa do marido. Que situação mais humilhante. As crianças são sempre as maiores vítimas dessas situações. Que mulher egoísta, destruiu a família toda.